Boa tarde. Boa tarde e bem-vindos à nossa live do Columbia University Alumni Association de São Paulo, a Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Colômbia. Hoje o tema é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, um tema que preocupa muito, pois a LGPD impactará e, na verdade, já está impactando muitas das nossas empresas. Temos 3 convidados especialistas no tema hoje conosco. Bem-vindos, Carolina Gladier Ravelo, diretora jurídica e institucional adjunta da Associação Brasileira de Bancos, a ABBC. O José Moscati, Managing Director e Legal Director da Accenture, e José Aparecido dos Santos, diretor jurídico do Magazine Luiza. O moderador de hoje é o nosso querido colega Adriano Chaves, board member da nossa associação, advogado, que tem um LLM pela Columbia University School of Law. Também gostaria de mencionar as nossas próximas 2 lives. Na terça-feira, dia 13 de outubro, teremos conosco a Patrícia Melo, que há pouco tempo ganhou, da mão do nosso presidente de Columbia University, o Bollinger, o prêmio Maria Moores Cabot. Junto com ele, iremos receber o cônsul-geral dos Estados Unidos, em São Paulo, o excelentíssimo Adam Schub. A semana após, na terça-feira, 20 de outubro, será a nossa segunda live sobre MTC, a medicina tradicional chinesa. É um tema que interessa a muitos, então teremos uma segunda oportunidade, uma segunda sessão para ouvir sobre os casos práticos. Gostaria de agradecer os board members da nossa associação pelo trabalho que tem feito fantástico. É um board dinâmico, flexível, que aderiu com força nas lives desde o começo da pandemia. Com esta live já somamos mais ou menos 21, 22 eventos com palestrantes sempre muito especiais, juízes, advogados, embaixadores, economistas, educadores e muito mais. Temos lives já organizadas semanalmente até dezembro e esperamos ter vocês conosco em todas elas. Esta live será gravada, as gravações das nossas lives estão disponíveis nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Todos os nossos convites por e-mail contêm os links das nossas mídias sociais na parte inferior. Sigam a gente e curtam as nossas páginas, lá postamos todos os nossos eventos. Muito obrigada, agora sim, Carolina, José e José Aparecido por estarem conosco hoje. Boa live a todos. Adriano, te passo a palavra. Muito obrigado, Diana. É um prazer estar aqui de novo. Esse é o segundo evento que a gente faz sobre LGPD, né? Nossos colegas Cláudio e Fabrício, acho até que o Fabrício está aqui conosco, apresentaram um em junho com a participação de advogados do Google e da TripAdvisor para falar sobre programas de adaptação LGPD, foi muito bacana. E hoje a gente tem esse seleto time aqui para falar sobre, né, os primeiros impactos da lei. E a nossa ideia é fazer, procurar dar uma visão pragmática, né, do que está acontecendo nas empresas e procurar dar insights, tá? Então, quer dizer, vamos tentar fazer isso de uma maneira de um bate-papo, e as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat. O Gustavo Santos, que está nos ajudando, também diretor da associação, me encaminha e a gente vai conversando. Dessa vez a gente pretende ir um pouco além de 1 hora, as lives nossas são todas de 1 hora, mas hoje a gente vai um pouco além porque temos 3 convidados, né? Então vamos aproveitar a experiência deles. Vamos tentar não passar, a ideia é cumprirmos todo o programa em 1h30. Então vamos lá, eu queria fazer uma pergunta então, para, né, começar com, eu vou perguntar para os 3, mas começando com o José Aparecido, como é que foram essas 2 semanas e meia de vigência da lei, né? Todo mundo estava esperando, bom, acho que todo mundo sabe que as sanções administrativas só vão ser aplicáveis pela NPD a partir de 1º de agosto do ano que vem. Mas isso não impede, né, que os titulares já comecem a exigir ou apresentar suas solicitações, que outras autoridades, como o Ministério Público, apresentem ações civis públicas, como já estão fazendo, né? Acho que tem algumas já famosas, a gente pode conversar ao longo da live. Mas queria saber da sua experiência, uma empresa, né, um case de sucesso e transformação digital, tanto na própria empresa como no retail, mas também como marketplace. Então, você está numa posição única para ver como está acontecendo, como está impactando esse ramo. O que vocês têm visto? Quantas solicitações vocês ou a empresa no marketplace receberam nessas 2 semanas e meia? Legal, Adriano. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Diana, obrigado pelo convite. Moscati e a Carolina, a gente já teve a oportunidade de conversar conjuntamente em outros eventos. Sempre um prazer revê-los. Essas primeiras 2 semanas, elas
São semanas de experiência, né? Aprendizado, tudo é novo, mas serviu para a gente notar que o nosso canal, que a gente construiu, tanto do ponto de vista de fluxo, de tecnologia, ele está funcionando bem, mas, obviamente, tudo que a gente faz aqui no Magalu, a gente coloca um modelo de MVP, testa, começa a rodar, e se ele estiver funcionando, a gente vai aprimorando e vai expandindo, né? Então, a gente já serviu para a gente ter um primeiro teste, o canal funciona, fluxo adotado também tem funcionado. É óbvio que a gente pretende automatizar o máximo possível esse fluxo. Algumas coisas ainda estão em procedimento de automatização, mas tem funcionado. Nós tivemos no total, até hoje de manhã, 135 solicitações, tá? A grande maioria está concentrada na solicitação de exclusão mesmo dos dados, mas tivemos outras solicitações de correção de dados, tivemos algumas solicitações de pedido de relatório de tratamento de dados e também informações sobre como a companhia se preparou para a LGPD. Tá? Então, em linhas gerais, foram essas 4 tipos de demandas, mas a principal dela, a grande maioria, aí das 135, pouco mais de 100, foi para excluir mesmo os dados. Tá? Em relação ao Marketplace, não recebemos nenhuma demanda até o momento, a gente está monitorando, fizemos uma série de treinamentos, orientações, também para as nossas lojas, né? Que a gente tem não só o ambiente virtual dentro da nossa plataforma, mas também as lojas físicas e também os outros business do ecossistema, né? A empresa de cosmética, a própria Netshoes, empresa de consórcio, de cartão, de seguros, né? A estante virtual de livros. Então, assim, o trabalho foi bem intenso, mas nessas primeiras 2 semanas, acho que serviu muito de aprendizado e de acompanhamento mesmo dessas principais solicitações. Esse número parece abaixo do que se esperaria, né? É abaixo do que vocês esperavam? Adriano, assim, na verdade, a gente não tinha uma expectativa muito grande, não, tá? Mesmo porque, como vocês sabem, no Brasil, a gente precisa ainda acompanhar um pouco da maturação. Até a gente brinca, né? A lei pegou ou não pegou, né? A lei, ela acabou de entrar em vigor, tem toda essa questão da penalidade que ficou para o próximo ano. Então, eu acho que o pessoal tá esperando para entender como que se coloca a LGPD no ambiente da sociedade como um todo. A nossa base de clientes ela é muito grande, só que é uma base de clientes que pega todos os níveis, né? De classe, vai desde a classe A até a classe E. E a gente sabe que o Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de acesso à informação, né? Então, pode ser que quando a informação do porquê da LGPD, da sua importância, né, começar a ser difundida, a gente tem visto, por exemplo, o Procon de São Paulo já preparando cursos online, bem curto, bem objetivo, bem didático, para esclarecer os consumidores, esclarecer a população em geral. Eu acredito que conforme o conhecimento for sendo difundido, as demandas podem ser que elas aumentem. Claro. Eu fui procurar umas estatísticas sobre como foi na Europa, né, para a gente ter um referencial. E lá de cara, no primeiro dia da vigência da GDPR, o Google e o Facebook sofreram ações que eram de ativistas, naturalmente, né, mas que, segundo os jornais, totalizaram mais de 8 bilhões de dólares. Um desses ativistas é aquele Max Schrems, né, que é bem famoso e conseguiu até um julgado recente aí, invalidando o Privacy Shield, que era o documento que permitia a transferência internacional de dados da Europa para os Estados Unidos, né? Então, quer dizer, a cultura lá de tratamento de dados já é muito mais antiga, muito mais forte. Eu acho que no Brasil a gente vai estar construindo isso ainda, né? Então, eu aproveito e pergunto para o Moscati como é que foi a sua experiência, e se você puder dividir números com a gente, só para a gente fazer aqui um benchmark
né, todo mundo poder fazer? Claro, Adriano. Bom, boa tarde a todos. Diana, agradeço muito o convite. José Aparecido, Carolina, é um prazer estar debatendo com vocês e prazer estar aqui com você, Adriano, com as suas perguntas fáceis de sempre. Bom, perguntas fáceis. Bom, Adriano, a Accenture, ela principalmente trabalha como uma operadora, né, dos dados dos nossos clientes, né? E na posição que a gente fica como controlador é muito na questão dos nossos próprios funcionários, que já dão uma massa de 500 mil, né? Então, a Accenture tem 500 mil funcionários no mundo e desses 16 mil aqui no Brasil. Eu particularmente estava esperando um volume grande com referência aos nossos próprios funcionários. A gente de vez em quando recebia algumas solicitações pela essa natureza global da Accenture, que a gente sempre falava do GDPR, já tinha um controle grande de dados pessoais, mesmo antes da lei no Brasil. Então a gente recebia algumas solicitações dos funcionários, principalmente, né? Já meio que antecipando a Lei Geral de Privacidade de Dados, né? E não teve um aumento significativo nesses últimos dias. A gente recebeu em torno de 10, 15 e esse é um volume normal, tá? E na questão de operador, a gente também não recebeu dos nossos clientes, né, que no fim controlam os dados, a gente não recebeu um acréscimo grande, acho que refletindo até o que o José Aparecido falou, não teve uma grande mudança não. Eu fiquei um pouco surpreso com a estabilidade do volume. Acho que talvez esteja por vir, mas por hora não teve nenhuma mudança não. Você acha que tem a ver com essa confusão da vigência da lei, não ter a NPD, ou a questão cultural? Olha, Adriano, eu acho que não tem, minha opinião, eu acho que tem a ver com a confusão sobre se a lei está em vigor ou não, e não relacionada à NPD, porque no fim, o meu medo é que justamente por não ter a NPD, você tem uma pluralidade de postulantes, né? Porque você pode ir para qualquer autoridade e obter o socorro. Então, meu medo é que as pessoas iriam para o Judiciário, Ministério Público, PROCON, SECONS, e havia uma enxurrada de vários lados, né? E não aconteceu isso. Então, eu acho que não é por causa da NPD, não ter a NPD. A NPD, no fim, eu acho que funcionaria como um filtro, né? Então, a ausência da NPD, para mim, seria um motivo a mais para ter mais ações. Mas não teve, e eu acho que foi mais pela confusão de entra em vigor, não entra em vigor, ninguém estava muito preparado. Esse é o meu diagnóstico aí. Interessante. Minha experiência com várias empresas com as quais eu falei é que também tiveram poucos casos de solicitações, né? E uma delas até me falou, olha, eu recebi aqui umas 5, todas de advogado, que eu acho que estão tentando sentir o que está acontecendo para ver o que fazer, né? Então, acho que é um momento ainda de as pessoas tentando aprender, né? Mas, Carolina, bem-vinda, boa tarde. Vocês fizeram aí na BBC uma pesquisa, né, com associados para tentar obter algumas informações. Você já conseguiu ter uma visibilidade desses primeiros dias, como seus associados viveram? Boa tarde. Antes de qualquer coisa, obrigada, Diana. Obrigada, Adriano, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. O Joe, José Moscati, José Aparecido também, muito legal. A gente já conversou em outras oportunidades, então é muito bacana estar sempre junto de quem gosta do tema e quem gosta de debater. Bem, eu sempre gosto de comentar que a BBC congrega 94 instituições financeiras diferentes entre si. Então, assim, nós temos desde cooperativas até bancos múltiplos, fintechs, SCDs, SCPs. Então, assim, é um universo bastante diferenciado de atores. E aí eu confesso que quando a norma entrou em vigor, eu fiquei muito apreensiva. E não só por ser head da área do jurídico, mas sim pelos bancos. A gente acaba vivendo junto, né, o jogo. Então, eu fiquei muito preocupada com os bancos e realmente conversei com muitos bancos, conversei com vários para entender qual foi o momento. E eu soube que desse universo de 94 instituições, só 5 foram acionadas e foram exatamente 19 pedidos.
Então, assim, vamos pensar, 90 e tantos bancos para 15 pedidos. E aí eu fui atrás para entender exatamente que tipo de pedidos foram esses. E aí eu achei até muito curioso. Alguns pedidos foram de ex-funcionários, para saber o que fizeram com os dados deles, ou seja, a parte de RH, que é uma coisa que a gente às vezes fica meio de lado, né? A gente pensa de LGPD porta fora e esquece um pouco dos dados que a gente mantém dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre sopesar. Então, são ex-funcionários. Um outro ponto também são as pessoas, clientes que não conseguiram um crédito, ou seja, você vai ao banco, apresenta toda a tua documentação, pede um crédito, um empréstimo, o que for, e é negado, então pede-se para saber o que foi feito com o dado, pede para descadastrar, enfim, pede para se excluir os dados. E uma terceira hipótese que me chamou bastante atenção, que são candidatos a vagas. Então, assim, pessoas que se candidatam, que apresentam um currículo cheio de dados, cheio de informação, depois foram aos bancos pedindo o levantamento, o trânsito, onde foram parar esses dados. Então, assim, são cenários bem diferentes entre si, mas que são de grande relevância e de grande importância, porque são de pessoas, né? Então, a gente está tratando de dados pessoais, é bem importante olhar para esse âmbito. E uma questão que me chamou muito a atenção, até criando um vínculo com essa questão da pesquisa que você comentou de início, Adriana, foi que, assim, no dia 29/9, nós tivemos a primeira condenação no país com foco na LGPD. E aí, não tem a NPD, não tem uma autoridade, não tem ainda o corpo da vigência, aquela coisa já do conhecimento, da abertura em si, dos preceitos da norma, ou seja, como ela vai ser aplicada no dia a dia, mas nós já tivemos uma condenação aqui em São Paulo pelo TJ, de uma construtora famosa, que todo mundo sabe, no valor de R$10.000. E aí eu fui dar uma olhada nessa decisão para ver o que tinha acontecido, e o fato foi que a pessoa comprou um imóvel com essa construtora e a construtora passou os dados, passou os contatos deste comprador para outras entidades, para outras empresas. E aí quais são as empresas? Empresas de arquitetura, empresas de imóveis, empresas de consórcio e instituições financeiras. Quando eu vi instituição financeira, eu já fiquei preocupada, porque a gente sabe que sim, um cadastro, um dado, tem aquela coisa de buscar novos negócios, de buscar novas operações de crédito. E aí eu voltei para casa e piorei aquela pesquisa que eu comentei que eu ia fazer. E aí eu estou com os dados aqui para entender em que pé estão as nossas instituições associadas. É claro que as 94 não tiveram tempo para responder a pesquisa, porque foi muito curto o tempo, mas assim, até o início da norma, 70% das respondentes já tinham feito toda essa parte de data mapping, gap analysis, e as outras ainda estavam começando. Então, volta para aquela situação dos nossos outros eventos, de que ainda tinha instituição financeira acendendo vela, pedindo para Deus que a LGPD fosse para o ano que vem. E um outro ponto que me chamou muito a atenção é a questão de como vão conduzir esses processos internamente. 30% das respondentes falaram que não vão contratar ninguém, vão fazer dentro de casa, com o time que tem. Outros 30% contrataram uma assessoria jurídica ETI e a diferença, 40%, foi atrás só de uma assessoria de TI. Então, assim, isso chama atenção para quê, a meu ver? Que as pessoas ainda não entenderam que o cumprimento à LGPD, o cumprimento à norma, tem a ver com uma multiplicidade de fatores, com uma questão de várias informações ao mesmo tempo. Então, com base nisso, com base nessas conversas, a gente foi abrindo os temas e conversando, inclusive, sobre políticas. Se vão adaptar políticas, se já adaptaram políticas, e muitos bancos disseram não, a gente já tem política de segurança, por exemplo, da informação, e não vai mexer. Outros bancos falaram não, a gente vai revisitar a política como um todo. E outros, inclusive, estão pensando em criar uma nova política com foco em dados em si, de LGPD em si, sobre começo, meio e fim, para onde vai o dado, onde sai, onde entra, para efetivamente ter o fluxo completo dentro da instituição que representam. Então, assim, dentro do mercado financeiro, dentro do nosso universo aqui de 90 e pouquinhas, é esse o estado atual. Muito interessante. Eu me lembrei, você falando, me lembrou que no dia 1º, o Valor Econômico publicou um artigo sobre uma pesquisa que fizeram com um universo de 135 empresas de vários ramos, e delas, 39% se consideraram totalmente imaturas
para cumprimento à LGPD. Imagino que, se você pegar empresas menores, a porcentagem aumenta. E aí eu, por curiosidade, para comparar, procurei hoje artigos que falassem como foi na experiência na Europa, né? Então, eu achei umas estatísticas e uma achei muito interessante, que em dezembro de 2018, ou seja, bastante tempo depois da vigência da GDPR, 50% das empresas que responderam, né, a pesquisa entendiam que não estavam totalmente compliant, né? Porque é uma lei difícil, né? Então, quer dizer, é curioso, né? A gente usa a Europa como modelo, mas, quer dizer, é difícil para todo mundo. E segundo essa pesquisa, 20% consideravam que era impossível de cumprir a lei totalmente. Então, eu gostaria da gente ver no futuro como é que os brasileiros entendem, né? Quer dizer, a LGPD é mais leve em alguns aspectos, né? E mais dura em outros, né? Por exemplo, por enquanto, o DPO, o encarregado do tratamento de dados, é obrigatório para todas as empresas. Na Europa, não. Então, até bom, aproveitando o gancho, gostaria de saber de você, Carolina, como é que foi? Essa sua pesquisa, você conseguiu identificar o perfil, se as associadas já indicaram o encarregado, e qual é o perfil desse encarregado? É advogado, é de TI, é de compliance? Como que é? A gente vem conversando muito nesse GT que foi criado de LGPD, e assim, a gente brinca, né, que comissão são aquelas reuniões perenes, mensais, em que todo mundo vem, conversa e tal, e que o GT tem dia e hora para acabar. Na verdade, o GT da LGPD que está comigo, eu acho que vai virar uma comissão, porque nunca vai acabar, né? Eu sinto isso. A gente vai continuar conversando, continuar pensando em métricas e metodologias para tentar cumprir a norma full. Mas, no que diz respeito ao DPO, tem uma discussão muito forte com foco em grupo econômico, que é uma questão que a gente já tinha conversado antes, e também sobre a experiência dessa pessoa. 70% dos casos que eu venho acompanhando têm sido profissionais de compliance. Tem colocado essas pessoas à frente para conversar com os titulares e para negociar com a ANPD. Porém, em todos os casos, eu vejo que se forma um squad, ou seja, tem um grupo multidisciplinar que efetivamente nutre essa pessoa com as informações tanto das operações, dos serviços, dos produtos, do que a instituição faz, para que aquela pessoa tenha realmente tudo muito fresco, tudo muito forte para poder se relacionar e responder aos titulares. E aí, quando a gente pensa em grupo econômico, em um grupo que tenha várias empresas e cada uma com a sua especificidade, ou com o seu produto, ou com o seu serviço, a gente tem notado uma tendência de que cada instituição delegue, crie o seu DPO. Ou seja, por especificidade mesmo. Quer dizer, se aquele grupo, uma empresa consórcio tem um DPO do consórcio, uma empresa enfim, crédito imobiliário, um DPO para crédito imobiliário. Particularmente, eu acho que isso faz muito sentido quando a empresa, quando o grupo é muito grande, porque realmente precisa saber, precisa conhecer os meandros do produto, precisa conhecer a operação como um todo, mas sempre nesse espírito de unir forças e de fato ter uma única linguagem para aquela empresa, porque senão a gente acaba tendo grupos que cada um fala uma coisa, né? Então acho que os DPOs de certa forma precisam ser uma célula muito forte para poder conversar não só com o governo, não só com a NPD, com os clientes, mas com a sociedade como um todo. Bom, o fato de ser um profissional de compliance é extremamente interessante, eu acho que faz muito sentido, né? Acho que, na verdade, o profissional tem que ser... O perfil varia de empresa para empresa. Tanto que parece que uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, na Europa, 70% dos DPOs eram de IT. Mas faz sentido, porque o GDPR era muito focado em tecnologia e tratamento massivo de dados, né? O Brasil que tem essa cultura de contencioso, de massa, acho que as pessoas naturalmente já olham para o advogado, né? E tem que entender essa lei. Para entender a vigência já foi um inferno. Então, é uma cultura de advogado. Então, eu tenho a impressão que eu tenho visto muito mais profissionais de advocacia ou da advocacia ou de compliance assumindo esse papel. Mas uma coisa interessante, na Europa, o tribunal belga emitiu uma decisão que ficou famosa, que ele entendeu que o profissional de compliance tem um conflito de interesses em ser o DPO. E ninguém entendeu essa decisão. Criou uma baita confusão, vi vários escritórios falando, não faz sentido, porque o entendimento lá é que os executivos que
tomam decisões sobre o tratamento de dados, ou seja, CEO, o Chief Marketing Officer, talvez o de RH, esses não podem mesmo. Mas o de compliance não faz muito sentido, mas talvez naquele caso concreto, né, criou uma baita confusão. Ele disse que multou pessoalmente o DPO, porque lá é diferente daqui, né? Então a multa foi pessoal para o DPO. Então, assim, eu realmente espero que isso não aconteça aqui. Mas, bom, gostaria de saber do Moscati, na sua experiência, qual que é o perfil dos DPOs que você tem visto? Então, Adriano, na Accenture a gente adotou um modelo centralizado, né? O DPO, ele é e ele fica fora do Brasil, e ele tem uma rede de representantes locais. Esses representantes locais, mas eu acho que aí tem também motivos históricos, eles saíram da parte de segurança de informação. Então, mais a parte de TI, mas eu acho que tem muito a ver com privacidade de dados, tem uma relação muito próxima com segurança de informação, né? E já existia um grupo formado de segurança de informação. Então, eles pegaram um grupo que já era existente, que continua fazendo segurança de informação, e puseram um outro chapéu neles, que é ajudar na parte de privacidade de dados, e eles reportando para um DPO fora. Foi uma escolha que a gente fez para a gente centralizar. Assim, acho que não existe uma receita de bolo para isso, né? No nosso caso, como foi construído, foi assim que a gente fez. Então, tem advogados que dão aconselhamento para o DPO, né? E dão aconselhamento para o pessoal de segurança de informação que vem de TI, mas as estruturas ficaram fora. Interessante. E José Aparecido, como que é no Magalu, no Marketplace, ou as empresas que participam do Marketplace? Você tem uma visibilidade disso? Não, aqui no Magalu, Adriano, o que a gente fez? A gente rapidamente montou um comitê multidisciplinar que participa o jurídico, compliance, tecnologia da informação. E deste comitê a gente fez uma avaliação de 4 possíveis áreas de conhecimento que deveria ser o DPO, né? O jurídico, o compliance, tecnologia da informação e um DPO externo, né? Um terceirizado. E a gente analisou basicamente 4 critérios, né? O conhecimento de segurança da informação, conhecimento jurídico regulatório, o conhecimento de governança e riscos e a ausência de conflito de interesse. E nesse comitê a gente fez uma avaliação de 1 a 5 para cada critério e nós chegamos que para a operação do Magazine Luiza, o melhor seria uma pessoa de compliance. E essa pessoa de compliance, ela que teve a maior nota dentre esses critérios, né? E ela olha o todo. A gente costuma trabalhar muito aqui, até por questões de sinergia. Isso também é fruto histórico do varejo, né? Sempre margem apertada. A gente sempre trabalha com estrutura bem enxuta. Então, o DPO nosso ele tem uma visão 360. A gente olha para o todo, a gente optou por centralizar e ter por trás esse comitê, né, que participa eu como responsável pelo legal, tem lá um diretor da nossa área de tecnologia, diretora de compliance e que dá os subsídios aí para o DPO e apoia em todos os aspectos. Né? Legal, muito bom. Acho que outra pergunta, né, que a gente tem ouvido muito é a estrutura e como vai funcionar a NPD. Então, queria perguntar para o Moscati, que tem notícia. Bom, o Moscati é presidente do Comitê de Ética da Brascom, né, uma associação importante que tem, né, atuação muito forte em Brasília. Então, Moscati, o que você pode nos trazer de Brasília sobre a constituição da NPD? E vou falar o que eu li que me preocupou, né? Estava vendo alguns artigos, podcasts falando sobre a NPD e havia uma preocupação generalizada, né? Que os cargos que foram criados para a diretoria, DAS 6, DAS 5, representam, quer dizer, são cargos que exigem grande conhecimento, né, técnico e experiência, né? Mas, pelo que eu entendi, né, cargos desse nível têm uma remuneração baixa comparada com a iniciativa privada. Né?
Então, o que pode dificultar, né, encontrar as pessoas adequadas para o órgão, né? Então, eu queria ouvir de você o que você tem ouvido de Brasília, por favor. Então, Adriano, na NPD tem o pessoal que vai ser de carreira, né? E que tem que ser exclusivo, né? Vai ser um funcionário público aí, como você explicou. E são salários, eu acho que não chega a R$7.000, R$6.000. São, assim, eu sei que você considera o salário médio do brasileiro, são salários altos. Mas se você vê o perfil técnico que você precisa e a ideia, até mesmo como orientação do governo federal, que sejam perfis técnicos, são o que a gente chamou de hot skills, né? Então, alguém que tenha muito conhecimento na área de LGPD e de privacidade de dados, porque assim, é interessante que a pessoa venha com isso, como você menciona sempre exemplos europeus, tem exemplos americanos, a pessoa não pode começar do zero aqui, porque aqui de fato a gente está do zero. Então, você precisa de uma pessoa já bem equipada com isso. Então, está difícil de preencher esses cargos com pessoas de fora do governo, né? Se alguém que já está no governo e já tem um cargo desse, ele migra lateralmente. Mas pessoas da iniciativa privada, nesse momento em que os escritórios de advocacia estão se organizando, ou pessoas que têm conhecimento técnico estão se organizando para suprir essa demanda do mercado, é muito difícil você conseguir tirar alguém do dia a dia dele ou dela para ingressar no serviço público com esse salário. Então, o que a gente fala é que precisa de uma pessoa muito competente e rica, porque não vai viver disso e não pode fazer outra coisa. E tem a questão do conselho, né? Então, aí as associações todas estão se mobilizando para indicar pessoas, né? A Brascom também está fazendo isso, né? Porque é um órgão bastante técnico e não é qualquer um que consegue ir lá e causar um bom impacto. Então está difícil preencher as vagas, mas está todo mundo se movimentando para indicar, para tentar ajudar. Inclusive, um deputado já está bem preocupado que seja militarizado o órgão, né? Porque tem regras específicas de trazer ou funcionários públicos ou militares automaticamente, né? Então há uma chance grande de ser ocupado por militares, o órgão inteiro. Sim, existe uma chance bem grande de ser ocupada por militares, até mesmo não em detrimento da carreira militar, né? Mas até mesmo porque o GSI é bastante militarizado e o governo federal foi bastante militarizado, né? Isso tem benefícios, que são pessoas que têm uma formação muito boa, mas também você precisa de ter pessoas que têm conhecimento do mercado e de como é que funciona isso, né? E aí um dos grandes perigos aí, que eu acho que você mesmo apontou, Adriano, é que a autoridade ela tem que ter uma certa independência, né? E se você... E assim, os militares não são conhecidos pela independência. Exato. Não, inclusive, falando nisso, né, eu lembro que o Japão teve um problema grave no começo, porque a Europa entendeu que a autoridade deles não era independente e, portanto, lá não era um lugar seguro para transferência internacional de dados, né, de titulares europeus. E eles tiveram que ir lá fazer uma adequação, conseguiram e parece que deu tudo certo. Agora, nós estamos começando já de um jeito um pouco difícil, né? Porque é um órgão sujeito à presidência, sem budget, né? Um time pequeno, pelo que eu ouvi, espera-se em torno de 35 pessoas. Se você olhar qualquer país europeu muito menor que o Brasil, tem muito mais que isso, né? Então, muito mais servidores. Então, há uma chance muito grande da NPD não ser considerada independente e isso dificultar alguns negócios, né, com a Europa. Mas queria ouvir também da Carolina, né? A BBC também tem uma presença forte em Brasília. Qual que é a sua visão disso e da formação do conselho?
Adriana, a gente vem conversando bastante nesse sentido que o Moscati colocou, de buscar representação, de estar perto, de estar junto, porque a gente entende que, assim, o mercado tem que ser muito competitivo, tem que ser muito aberto. Então, quando a gente olha em iniciativas de Pix, Open Bank, a gente já vê que a tônica do Banco Central tem sido nesse sentido, né? E eu falo de Banco Central porque é o nosso regulador. E olhando para essa intersecção de universos aí, de banco, de sistema financeiro e também de proteção de dados, a BBC tem se colocado de uma forma muito pontual e muito ativa, visando a democracia mesmo, a possibilidade de preenchimento de espaços que são importantes para a sociedade. A gente sempre entende que é importante abrir os lugares onde estão as instituições financeiras. Eu sempre gosto de comentar isso. Quando a gente fala a palavra banco, geralmente vem 5 nomes à nossa mente. E o sistema financeiro, por muito tempo, foi formado só por essas instituições. Hoje em dia, a gente tem outros players que, assim, são o avesso do que é o banco que a gente conhece. Então, a gente tem SCD, SCP, fintech, cooperativa, corretora. Então, assim, é um novo universo que a gente vive. E a gente quer quebrar esse status quo. Tanto que a BBC tem conversado, sim, com vários órgãos do governo, também com alguns do Congresso, para justamente expor o nosso ponto de vista e mostrar que todos os setores precisam ser representados. E aí sempre tem aquela questão, né, de banco não é setor produtivo porque não produz nada. Ok, mas espera aí, quem oferece o recurso para a produção somos nós. Então, assim, é importante que o banco faça essa presença, esteja lá, para de fato trazer um olhar do sistema financeiro, mas não aquele olhar antigo. A gente quer trazer um olhar novo, de inovação, de mudança. Por isso, a BBC tem se colocado numa chapa com uma entidade que a gente considera irmã, que é a CREF, é uma entidade que toca as financeiras independentes, com uma chapa de titular e de suplente, onde ficaríamos eu e a doutora Cíntia Falcão, que é uma pessoa espetacular, uma excelente advogada também, para justamente poder representar essas entidades. Só para vocês terem uma ideia, a entidade que representa os bancos que a gente conhece, os nomes, os bancos grandes, tem 90 e poucos bancos representados, 95 instituições, se não me engano. Quando a gente pensa em a BBC, a gente já está em 94. Quando a gente soma a CREF, são mais 65. Então, assim, quer maior representação do que essa? Então, assim, a gente pega os pequenos, pega os médios e fala de uma forma que todo o sistema, de fato, seja beneficiado. Para a gente não manter aquela mesma história, aquela mesma visão de mundo arcaica e antiga. Perfeito. E, bom, vamos passar para o próximo tema aqui. Eu queria perguntar para o José Aparecido como é que foi a pandemia afetou aí o programa de adequação de muitas empresas, teve essa antecipação da vigência, quer dizer, foi difícil, né? Então, para muitas empresas. Então, o que você vê como principal gargalo para quem está ainda no meio do caminho e o que você sugere, né, de foco para essas empresas, né, para elas lidarem com esse desafio? Olha, Adriano, eu acho que todas as empresas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, tiveram momentos difíceis aí durante a pandemia, né? E eu acho que o que todo mundo esperava é que essa lei ficasse realmente para o ano que vem, para que todos pudessem acomodar suas operações até o final do ano e até poder redirecionar investimentos, né? A adequação da LGPD, ela requer investimentos, né? Seja do ponto de vista de consultoria, de tecnologia, de novos procedimentos, de estruturação de políticas e tudo mais. Então, eu acho que algumas empresas realmente perderam capacidade de investimento nesse momento, tiveram que dar um passo atrás. E numa situação de pandemia, o que você quer é sobreviver, né? Então, algumas coisas devem ter ficado de lado. No nosso caso, obviamente, a gente já estava com tudo bem direcionado, bem encaminhado, a gente seguiu o nosso caminho, mas para aquelas empresas que, infelizmente,
tiveram que redirecionar investimentos, e agora estão retomando, e espero que todas consigam, eu acho que focar em fazer um mapeamento devido, né, das necessidades para o atendimento, rapidamente definir aí as principais políticas e procedimentos para estar aderente à legislação, definir o fluxo de atendimento à requisição, né, de titulares de direito. Eu acho que precisa... esse é um dos grandes canais, né, de interface com as empresas. Então, a implementação aí de alguma ferramenta de suporte, né, a definição de processos e canais para recebimento das requisições dos titulares, né? É um fluxo para fazer uma verificação positiva dessa solicitação do solicitante e também olhar, obviamente, para a segurança da informação, né? Reforçar os mecanismos de autentificação, para acesso à base de dados. Eu acho que esses são os principais aspectos que eu acho que aquelas empresas que, por algum motivo, durante a pandemia, desacelerou nos processos de adequação, implementação para atendimento da LGPD, deveria voltar a focar assim rapidamente, porque ainda dá tempo, apesar da lei ter entrado em vigor. A gente sabe que alguns órgãos já estão olhando para a adequação desta lei, mas não acredito que terá assim, uma atuação muito voraz nesse primeiro momento, sem a autoridade devidamente constituída. Então, acho que ainda tem um tempinho aí para correr e correr atrás desse eventual tempo perdido. Legal, e o decreto da NPD deixa claro que ela tem que primeiro educar, né, e regular, para depois punir, né? E foi um pouco a postura que a gente viu na Europa também, que por um tempo houve poucas, né, multas, poucas sanções, até que depois de um determinado momento começaram a aparecer, e aí teve aquele caso grande na Inglaterra, né, da British Airways, 163 milhões de libras, acho que dá mais que R$1 bilhão agora. Então, de repente, vem um caso emblemático, né, para ensinar todo mundo, mas demorou. Então, aqui provavelmente vai ser assim também, sem prejuízo, naturalmente, das ações individuais, né, Ministério Público. Mas a gente recebeu aqui uma pergunta, nossa primeira pergunta, do Eduardo Capel, primeiro elogiando a organização. Obrigado, Eduardo, obrigado pela pergunta. Ele fez uma pergunta bem interessante que a gente ouve muito das empresas, né? Ele queria que a gente comentasse sobre a diferença entre privacidade e confidencialidade, né? Porque muitas empresas falam, não, mas eu já tenho um contrato de confidencialidade, preciso ter um aditivo para falar do tratamento de dados, preciso ter uma cláusula específica. Se o meu contratado já está obrigado a manter as informações confidenciais, preciso me preocupar? Então, Moscati, posso começar com você? Pode Qual sim. a sua visão sobre isso? Não, são coisas bem diferentes. E o exemplo mais óbvio é que a pessoa pode expor um dado pessoal, então ele não é confidencial, ela põe lá na rede dela, mas é um dado dela, por isso que é o dado pessoal, um dado dela. Então, mesmo ela pondo publicamente o dado dela, não quer dizer que ela deu o dado para você. Então, por isso que eu acho que aí você já faz a diferença grande entre o que é um acordo de confidencialidade e o que é a questão da privacidade, né? No tocante à informação pessoal, né? Porque a gente está sempre tratando aqui de dados pessoais. E na questão dos dados pessoais, você já tem um arcabouço legal, né? E quando na confidencialidade, geralmente é um acordo entre as partes. Você, na parte da privacidade, você tem uma lei que determina o que você pode fazer com os dados e que muitas vezes não é intuitivo, né? Então, digo no sentido que não é intuitivo, é que muitas vezes, assim, a gente tem um foco muito grande no consentimento, né? O pessoal fala, privacidade de dados, consentimento. Não, consentimento é uma das formas que você pode fazer o tratamento dos dados. Tem N outras, proteção de crédito, que você faz sem pedir o consentimento.
Então, são duas famílias de coisas que têm até uma intersecção de você não divulgar algumas naturezas de dados, né? Mas a questão de data privacy, né? Que envolve os dados pessoais, ela tem todo um ordenamento que faz o que diz que você pode ou não fazer com aquela informação, inclusive sem consentimento. E a questão da confidencialidade pode ser entre as partes, ou acho que a Carolina pode comentar também na questão dos bancos, né? Que tem outra natureza. Então, são duas naturezas distintas. Um NDA não deve ser utilizado como base para uma proteção de informação no tratamento de dados. Tá? Carolina, você quer acrescentar alguma coisa? Essa pergunta me chamou muito, assim, de longe, para a Lei Complementar 105 de 2001, voltando aí um pouco à história do mercado financeiro, até estando em 4595 e chegando até o sigilo bancário. Eu concordo totalmente com o que o Moscati falou, acho que as coisas são bem distintas, mas pensando em mercado financeiro, por exemplo, a gente já tem uma norma muito robusta, muito forte, que tem que ser observada, que é o sigilo bancário. Então, assim, o sigilo está mais para confidencialidade do que para privacidade, né? Então, se a gente faz esse paralelo, a gente é obrigado a guardar, a gente é obrigado a não expor, mas quando a gente pensa em privacidade, a gente tem que acompanhar mais a LGPD, no sentido de de onde vai, onde fica. Então, tem essas questões aí mais focadas em rota e abertura do que outra coisa. E eu acrescentaria um elemento que privacidade, claramente, é um direito da pessoa natural, né? A LGPD só protege pessoas naturais. Então, os dados de empresa não estão protegidos. E confidencialidade, não, né? Confidencialidade é o que o contrato disser que é confidencial, pode ser um trade secret, né? Pode ser qualquer coisa. Isso será confidencial e vai estar protegido pelo contrato. Então acho que esse é um outro elemento, né, que a gente tem que considerar. E como né, o Moscati e a Carolina falaram, há intersecções. Então, muitas vezes, né, o que você está pedindo para ser mantido em confidencialidade é um dado pessoal e talvez aquela cláusula sirva naquele momento concreto, mas a LGPD é muito mais ampla, né? Então, pode até ser que a empresa esteja mantendo confidencialidade, mas descumprindo outro artigo da lei, né? Por exemplo, que ela deveria só ter guardado informação proporcional e adequada para a finalidade para a qual ela foi coletada. Então, existem várias outras nuances. Então, é um terreno, acho que pantanoso, mas, de fato, a gente tem que analisar o caso concreto sempre. Deixa eu continuar aqui. Tem tanta coisa interessante para perguntar e vocês estão falando, dando insights muito legais. Voltar aqui para o Moscati, que eu acho que é uma coisa que a gente tem ouvido cada vez mais, né? Como é que vai ficar a privacidade agora nesse mundo de algoritmos e inteligência artificial? Acho que todo mundo assistiu o Dilema das Redes, deve estar ficando preocupado com os filhos, né? Como que você vê, como que a gente lida com isso? Como que a lei vai ser, a LGPD vai ser suficiente para lidar com isso? Não me parece. Como que a gente faz? Então, eu acho que a questão, como eu abri, Adriano, você sempre faz pergunta fácil, é uma maravilha. Bom, não, a LGPD e qualquer lei de privacidade de dados, ela é super importante para a proteção dos dados pessoais e os dados, eles são o combustível para os algoritmos que os algoritmos são equações, né? São equações mesmo. Que dado um comportamento, o software vai dar um outro resultado. E o que quem assistiu o filme é um filme super interessante, né? E que basicamente assim, as redes têm fins comerciais, né? Elas vendem o que você estão lá para vender um produto que você compre. Então eles veem o seu comportamento, né? E que você muitas vezes consentiu, né? Então tem aí o vício não é um vício do consentimento, porque você chega e fala assim, você leu, você estava informado sobre aquilo, como é que eles iam usar o dado que é para te oferecer serviços, você consentiu. Só que hoje, com a capacidade computacional de colher dados sobre os indivíduos, e esses dados vão de
quanto tempo você ficou em tal página. Então, ele consegue ver qual o seu nível de atenção para aquele determinado tópico. Ele consegue colher dados do indivíduo numa profundidade que nem o indivíduo conscientemente daria, porque ele mostra os seus interesses, os seus desejos mais profundos, que talvez nem ele esteja muito aware, né? Porque é o ponto de atenção dele. Então, a gente realmente está com um problemão nas mãos que não vai ser solucionado somente com leis de privacidade de dados, porque as leis tentam diminuir e dar mais controle no combustível que o algoritmo usa para te dar conteúdo. Mas a forma que essa informação vai ser utilizada e processada, ela é mais profunda. Ela é na questão de uma responsabilidade que o controlador, né, que vai determinar de como aquele dado é utilizado, uma responsabilidade de como ele vai fazer isso. E hoje é muito difícil isso, Adriano, porque não é que a rede e que usa inteligência artificial, que são esses algoritmos, seja intencionalmente má, queira causar o mal. Não é que ela quer causar o mal, na maioria das vezes. É que ela tem um algoritmo que ela fala, olha, essa pessoa gosta disso, ofereça para ela o que ela gosta. E aí ela vai afunilando aquilo. Ela não vai olhar se aquilo vai ser bom para a humanidade ou bom para o indivíduo. Ela fala, eu preciso manter esse cara entretido, vou dar o que ele precisa. E o algoritmo vai aprendendo. Ele fala, olha, mandei isso, ele gostou, mandei aquilo, ele não gostou, porque ele ficou menos segundos. Vou mandar mais disso. Então, é uma estratégia comercial que vai mexendo com as pessoas. Está dentro da lei de privacidade de dados? Está. Ela controlou o combustível que foi para fazer esse algoritmo. Mas o que vai fazer as empresas ganharem confiança do público e, eventualmente, a gente conseguir, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente precisa tentar resolver esse problema, é usar responsabilidade quando você faz a programação do algoritmo. Uhum. É uma resposta complexa para uma pergunta complexa, Adriano. Mas você falando me lembrou de uma metáfora que você usou no outro evento nosso da agulha no palheiro, né? Como que é mesmo aquilo que você fala? Então, a lei de privacidade de dados ela foi uma lei principalmente focada no mundo digital, né? Ela também atende o mundo físico, mas ela é focada no mundo digital. E o mundo digital é muito diferente. Por que ele é muito diferente? Porque antes você tinha informações não organizadas no mundo e você tinha uma proteção pela confusão de informações. É como um monte de palha e você tem uma agulha lá. A agulha está ali na sua frente, mas ela está protegida por toda aquela informação desorganizada. Hoje, com o poder computacional, você consegue achar cada agulha em cada palheiro. Então, todas as pessoas, seus desejos, o que você pensa, está exposto lá e pode ser localizado em segundos. Então, o poder computacional, os algoritmos, eles mudam a regra do jogo, porque você encontra cada informação sobre cada indivíduo e você junta ela de forma coerente para predizer comportamentos ou para induzir comportamentos. Muito interessante. Essa imagem ajuda muito a entender o contexto. E queria fazer uma pergunta para o José Aparecido. Como é que vocês estão tratando um dos temas que é importante, né, muito importante na GDPR e na LGPD também, que é a questão dos fornecedores, né? Especialmente se um fornecedor for um processador, um operador, né, de informações, eventualmente um problema dele pode afetar a sua empresa. Então, vocês têm um programa de auditoria? Como é que vocês fazem isso? Adriano, a primeira coisa foi fazer uma adequação dos contratos, né? A gente já trouxe algumas previsibilidades no contrato que tem a intenção, né, de dar uma proteção um pouco melhor. A gente também criou ali algumas declarações, né? E agora a gente está estruturando um procedimento de averiguação, né?
Hoje a gente já tem um pouco, nós temos dentro da nossa área de compliance, uma averiguação que a gente faz de todo qualquer fornecedor nosso, mas não focado na LGPD. Focado em uma série de outras situações, legalidade, regularidade fiscal, né, se tem algum outro problema adicional, e a gente está incluindo mais essa questão de garantia da segurança da informação. Eu acho que é um processo meio que inevitável, né? E nós vamos ter que expandir isso não só para os fornecedores, parceiros, que por alguma relação jurídica utilizam informações que a gente opera no dia a dia, mas também nós vamos ter que estender isso para os parceiros da ponta, né, da outra ponta, que é de venda, né, que são os marketplaces. A gente também está adequando todos os contratos, políticas específicas e um procedimento também de averiguação adicional. Tá? Realmente é um desafio muito grande, né? Como se não bastasse você ter que olhar para dentro de casa, você precisa olhar também para o entorno de casa, né? Vocês estão sofrendo muita resistência dos fornecedores, parceiros com os contratos? Muita negociação ou pouca? Não, do ponto de vista de resistência, assim, não muito. O que tem tido bastante é questionamentos, mas eu não diria resistência, é mais por desconhecimento. E aí você tem que explicar por que faz parte dessa política nova, por que ele tem que dar o aceite, o que ele tem que entender. Outra coisa legal que a gente está fazendo também é tipo um manualzinho de orientação. Tá? Gravamos vários vídeos, negócio bem didático, bem objetivo. Já endereçamos os nossos principais parceiros, principais fornecedores, já mandamos para todas as nossas lojas. A gente tem um canal interno que chama TV Luiza. Toda quinta-feira a gente se conecta com todos os 35 mil colaboradores da empresa. É um canal, uma TV interna mesmo. A gente já passou os principais pontos da LGPD de forma bem objetiva, ilustrativa. Então, a gente está trabalhando bastante agora a comunicação, a orientação e, obviamente, a estrutura da documentação, dos procedimentos, né? E muitos deles, o que a gente tem notado é falta de conhecimento mesmo, um conhecimento limitado da questão, e aí cabe a nós esclarecer, explicar e ajudar, sabe? A gente tem um perfil aqui muito de colaboração, né? Não é, olha, é assim ou a gente não faz negócio. Não, é assim por conta disso, e se a gente quiser fazer negócio, eu estou disposto a te ajudar, né? Construir mesmo em conjunto, porque às vezes o parceiro do outro lado ele não tem a capacidade técnica, financeira de estar se estruturando rapidamente como uma outra empresa de grande porte. Então, a gente tem um perfil de ajudar mesmo, sabe? É bom ver que aqui o impacto foi menor, né? Eu lembro de ter lido artigos que, quando a GDPR entrou em vigor, várias transações travaram, porque, inclusive, algumas cadeias de suprimento, porque todas as empresas mandaram a sua minuta padrão e a outra parte falou, não, eu quero usar a minha minuta padrão. E ficou lá um mês, uma confusão, ninguém chegava a acordo nenhum, e contratos imensos, né? Porque no começo, quando ninguém sabe como aplicar a lei, os contratos são imensos, depois vão diminuindo. Até que depois de uns 2 meses o negócio começou a andar. Então eu lembro de ter lido artigos sobre isso, foi muito interessante. Eu acho que nós tivemos aqui uma segunda pergunta, vamos ver aqui, sobre cessão de crédito, da Mary Martinelli. Obrigado, Mary. Então, acho que eu vou passar para a Carolina. Vamos lá. Ó. Como estão tratando a LGPD nas cessões de crédito? Dado que geralmente tratamos de forma genérica nos contratos, as autorizações devem ser específicas? Significa obrigatoriedade de notificação para consentimento? A gente já pensa, a gente ouve essa pergunta já pensando em Open Banking, né? É um endereçamento muito conjunto aí de Open Banking, de LGPD, enfim, desse compartilhamento de cadastro e de dados. Mas o que a gente tem conversado, inclusive com correspondentes, e é até um paralelo muito próximo do que o José Aparecido comentou agora, de pessoas que participam do marketplace, a gente com banco que tem pouca agência, então precisa dessa rede de correspondentes no país.
a gente tem colocado muito em cláusulas de contrato o que deve ser, o que o cliente concorda, ou seja, colocando o mínimo possível de informações a se compartilhar e a se utilizar. Porque, na verdade, a cessão depreende um outro relacionamento. Então, imaginando que se tem um cadastro anterior, este contrato que vai ser cedido, que vai ser compartilhado, precisa ter o mínimo de informações possíveis. É importante pensar que, no futuro muito próximo, e aí próximo mesmo, no sentido de um mês, a gente vai ter essas questões de cessão com LGPD muito mais abertas, muito mais robustas ainda, com foco no Open Banking. Como é tudo muito incipiente ainda, cada banco tem tomado, né, um cuidado, cada banco tem feito de uma certa forma, e eu posso dizer até mesmo como associação, como a gente presta o serviço de compensação de cheques, DOCs, boletos, a gente manda o nosso terminho, bem nesse sentido que você colocou, Adriana, a gente está mexendo nos contratos, já estava há muito tempo, e tem aquelas idas e vindas no sentido de, esse verbo eu não concordo, mas espera aí, e essa previsão? Então, existe sim essa questão. Então, quanto menos dados for possível compartilhar para a sessão, acho que mais fácil os negócios vão se desenrolar. Moscato, você queria falar alguma coisa? Você queria falar? Eu queria fazer um comentário, Adriano, muito relacionado à sua primeira pergunta da criação da autoridade, né? E alguns comentários que você fez de que na Europa eles começaram primeiro educando e depois multando. De fato, é muito ruim a forma que está sendo feito aqui no Brasil, porque a gente está perdendo uma oportunidade muito grande, ou perdeu, né? E espero que não cause um prejuízo maior. Porque a questão de você poder usar os dados, ela é muito importante e muito benéfica para todos, em questão de segurança, em questão de receber serviços, questão do dado biométrico para segurança, em questão de você poder fazer uma propaganda direcionada para o que a pessoa quer. E isso tem um valor muito grande você processar isso. E a indústria de dados a qual eu pertenço, tecnologia, né? Hoje a gente trabalha muito com dados, a gente queria muito a lei, porque organiza a lei e permite que você use de forma organizada esses dados para dar benefício para os seus usuários e para os seus clientes e para a sociedade em geral. Então a gente queria muito a lei. E da forma que você põe a lei e abre para juízes de todo o país, procuradores de todo o país, indivíduos de todo o país sem orientação, é muito ruim, porque você pega toda essa parte benéfica dos dados, que não tem dúvida, os dados são benéficos, né? Eles, como falo, são combustível da economia. Você pega tudo isso e você toca fogo. Você põe na mão de todo mundo para tentar ganhar dinheiro, processar, etc., sem toda a parte educacional e de controle. Eu só queria pôr essa ponderação porque eu acho que é importante ver o lado positivo dos dados, o lado positivo da lei, mas quando você põe ela só judicializando, a gente perde. Não perdeu aí alguns meses, mas perdeu. A gente começou um mau começo para uma lei boa. E, Moscati, até te complementando, Adriano, só um minutinho, prometo que não vou me estender. Eu sempre falo, né, sobre ser otimista ou ser pessimista para as situações, para as normas que a gente tem que cumprir e observar. Imagina se a gente tiver realmente essa educação toda que a gente imagina. A gente sabe que o nosso país tem muita dificuldade de acesso à informação, as pessoas têm dificuldade de se apropriarem mesmo dos conceitos, enfim. Imagina se a gente tiver realmente, como se fosse uma certificação, um ranking aí de empresas que mais se preocupam com dados, de empresas que têm menos vazamento, que têm menos acionamentos. Então, assim, é um pouco disso que você está colocando. A gente perdeu a chance de fazer com que a norma fosse uma revolução muito positiva. Mas com o descasamento da NPD, com essa questão de criação da estrutura por um decreto, mas uma estrutura lá na frente, até porque o Senado está paralisado, e é o Senado quem aprova de fato essa estrutura, esses nomes,
a gente perde uma grande chance aí de fazer uma roda interessante de proteção de dados e de privacidade rodar no nosso país. Concordo contigo perfeitamente. Vamos ter que consertar o avião em voo, como sempre. Como sempre. Vamos em frente. Mas, bom, deixa eu aproveitar o gancho que você mencionou, Moscati. Eu tinha até uma pergunta aqui para você sobre reconhecimento facial, que muitas cidades estão proibindo, né? É um tema bastante explosivo e, ao mesmo tempo, a gente tem até a própria LGPD fala, né, de uso de dados sensíveis, como biométricos, para ter uma base legal, que é a proteção contra a fraude, né? Uhum. Então, assim, é o que você está falando, né? Balancear, tem usos bons, mas pode haver usos ruins. Como que você vê essa questão? O reconhecimento facial deve ser tratado diferentemente de outros dados sensíveis mesmo? Como que você vê? Então, Adriano, pelo menos você me antecipa as questões difíceis antes, né? Você pergunta coisa difícil, mas você pelo menos me dá uma chance para estudar. Bom, vamos lá na parte da proibição. Algumas cidades, e aí eu peguei o exemplo que todo mundo fala, que é de São Francisco, eles fizeram normas, tem uma ordinance lá em São Francisco. E eu olhei e peguei e lia essa norma, e ela não proíbe usar os dados faciais, né? Ela fala que ela tem que aprovar o uso. Então ela põe um controle na utilização dos dados biométricos. Aí eu só vou afastar um pouquinho para o pessoal, que eu sei que tem muito não advogado, e nem todo mundo, e o pessoal não é para ler, não leu a norma, né? Dentro da categoria dos dados pessoais, tem os dados biométricos. A nossa face é um dado biométrico. Ele é nosso, ele é biológico e ele nos identifica, né? Então, nessa ordinance aqui de São Francisco, ele põe embaixo do board dos supervisores da cidade quando pode utilizar ou não, quando vai pedir dinheiro para utilizar, quando vai emprestar de outro lugar. Em várias cidades dos Estados Unidos e do Brasil já se usa os dados biométricos de reconhecimento facial. E que, olhando para o lado positivo, né, ele é uma coisa boa, porque você sabe quem. Dá o exemplo que você deu aí na questão de prevenção à fraude, né? E também ligando com a questão do consentimento. Os dados sensíveis, eles requerem um nível de consentimento maior, exceto em algumas situações. E o dado sensível biométrico, né? Uma das exceções é na questão de prevenção à fraude, e que é muito bom. Que, por exemplo, vai alguém no banco e fala que é você, se o banco pode ter tecnologia para isso, né, e tem a licença legal para isso, de chegar e falar, mas você não é quem você diz que é, porque o meu cliente, eu tenho a foto dele aqui e você não é ele. Então, evita de alguém ir no banco fingindo que é você e pega todo o seu dinheiro. Por quê? Porque tem o dado biométrico. E o dado biométrico não é só uma foto, né? Isso, a minha empresa trabalha com isso, existe a prova de vida do dado biométrico. Então, se piscou, o cara não é só uma foto, não é uma pessoa morta. Você tem que estar vivo lá e eles podem olhar o seu dado biométrico e liberar o dinheiro. Então, pondo a questão, existem algumas cidades que sim, estão restringindo e pondo condições para usar o reconhecimento facial, né? São Francisco é o exemplo. E aqui no Brasil, eu li a decisão lá que obteve lá em Recife, porque quem faz o transporte público lá em Recife estava usando o dado biométrico. E o que eles faziam? Quando você vai lá pôr a passagem, tem uma câmera e ela tira a foto da pessoa para saber se quem está usando aquele passe é realmente quem ele diz que é. Então, o que tem na nação de Recife? O rapaz
não fez o dado biométrico, não conseguiu usar o passe e entrou com o processo. Eu li a petição inicial e ele já fala, porque não tinha consentimento. Mas não precisa de consentimento, porque é para evitar fraude. Então, esse ponto o colega advogado errou. Não precisa de consentimento, é para evitar fraude, aquele bom uso do dado, né? Mas o que, de fato, a empresa de transporte não fez foi informar o que ela estava fazendo. Então, é importante seguir a lei, a questão de usar dados pessoais, biométricos, etc., tem uma função muito importante para diminuir fraude, para fomentar comércio, etc. Só que você precisa conhecer a lei para ver. Não precisa pedir consentimento, no caso da fraude, que é o caso específico que a gente está falando do biométrico de face. E só que você tem que informar a pessoa. Chegar e falar, olha, eu vou fazer esses dados. Aí a pessoa, por exemplo, pede, fala, eu quero saber que dados você tem meu. Eu tenho o seu biométrico de face, eu tenho a sua foto aqui, e eu estou usando para esse fim aqui, para evitar que alguém roube o seu passe e utilize no seu nome. E eu peço, posso apagar esse dado? Não, não pode apagar esse dado. Por quê? Porque eu estou usando contra fraude. Então, é importante entender a lei para poder operar bem a lei e obter os benefícios que a lei dá. Então, uma lei que a gente, se não entrasse agora com caráter puramente punitivo, é uma lei muito boa. Que é bem diferente daquilo que a gente já conversou da outra vez, da questão daquela loja, aquela marca famosa de roupa, que colocou um monte de camiseta e depois ficava filmando se a pessoa sorria, gostava, não gostava, para deixar a coleção lá e tirar. Né? Então, assim, dá para você aproveitar, dá para você tirar proveito comercial, claro, mas desde que você informe, desde que você seja fair. Eu acho que é esse espírito, né, Moscati, né, Adriano, né, José, que a gente quer trazer. Seja fair, seja justo, seja correto, né? E a lei vai te ajudar na medida do possível. Perfeito. E você tem que usar, né, para o fim ao qual você informou, né, de maneira proporcional, adequada. Então, você acabou de dar um exemplo que não foi informado e não é adequado, né? Super interessante o seu exemplo. E me lembrou de uma outra coisa que essas empresas de tecnologia estão muito na nossa frente, né? Então, até o CCPA, que é a lei da Califórnia, quando ela lista lá vários dados, acho que são dados sensíveis, não lembro agora, ele usa a palavra gate, né? Que eu entendo que assim, é o jeito da pessoa. Então, o celular, o Google sabe se quem está carregando o celular é você, o seu filho ou sua mulher, porque cada um anda de um jeito diferente, numa velocidade, né? É incrível isso. É incrível. E isso pode ser vendido, essa informação pode ser vendida. Então, existem regras específicas até para isso. Mas, bom, a gente está aqui chegando perto do fim, eu ainda tenho perguntas importantes para a Carolina, então deixa eu correr aqui um pouco. Um dos pilares da lei é a questão das medidas de segurança. E o setor bancário está muito à frente dos outros, porque já tem uma norma já de mais de 2 anos, né, do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, a resolução 4658, que exige dos bancos determinadas medidas de segurança cibernética. Então, eu queria só ouvir de você, Carolina, como é que foi a adequação dos bancos ou das outras instituições a essa norma e o que ela pode ajudar empresas de outros ramos? Tá. Essa norma que você está se referindo é a 4658, é uma resolução do CMN. Foi uma norma que, quando chegou, a gente tomou um susto, mas não com a norma em si, porque houve sempre que o Banco Central ou o Conselho trazem uma discussão dessa monta, desse tamanho, a gente conversa antes, faz um grupo de trabalho e vai vendo o que colocar ou não na norma, né? Ela foi muito discutida. Mas trouxe um espanto para os bancos, principalmente a parte de computação em nuvem e também de onde armazenar os dados. O que mais trouxe pânico foi a questão de a nuvem onde os dados ficarão deve estar no Brasil. E a gente ficou pensando, puxa, mas no Brasil é muito caro. Nuvem lá fora é muito mais barato. Então, assim, começou o pânico do custo. Aí depois começou o pânico da observância, ou seja, tá mais caro, a gente não vai conseguir observar. Então, assim, quando a gente soma todas as normas que o sistema financeiro é obrigado a observar, a gente acaba saindo um pouquinho mais na frente, como você se referenciou, Adriano,
porque a gente já tem, assim, barreiras e mais barreiras em relação ao tratamento de dados. Então, a gente pega o sigilo, a gente pega a 4658, a gente pega, inclusive, o marco legal da internet, que foi o embrião de tudo isso que a gente está falando hoje de proteção de dados, e coloca no mesmo balaio para que o sistema financeiro se proteja e proteja os dados dos seus clientes. Um ponto muito importante para falar da 4658, dessa parte de segurança cibernética em si, foi a possibilidade de que o Banco Central conhecesse a cadeia de fornecedores de cada instituição financeira. Então, isso foi muito interessante, isso foi um divisor de águas, porque hoje em dia, sempre que um banco contrata um serviço de tecnologia, ele tem que ter em contrato a possibilidade de o Banco Central auditar aquele contrato, auditar aquela operação como um todo e, inclusive, opinar. Então, isso mostra a preocupação do nosso regulador, a preocupação com o sigilo, com o tratamento, com que os dados efetivamente, para que os dados são efetivamente utilizados. Então, a gente já vem nessa toada aí de segurança, de política, porque não é meramente uma norma que diz, olha, o Banco Central pode entrar na tua casa e dar uma olhada. Não, existiu um plano. Todas as IFs foram obrigadas a criar um plano de segurança cibernética. Existe, inclusive, alguns repositórios internacionais que tratam sobre incidentes de segurança. E aí a gente tem essa filiação, digamos assim, tem que se comunicar cada situação. Isso é muito importante da gente pensar, porque vira uma coxa de retalho, um verdadeiro patchwork, no sentido de que se o banco A teve um incidente, por que não compartilhar a forma como foi o incidente para que o banco B também não o sofra? Então, eu acho que passou do momento da gente brincar de rouba-monte e de achar que não, eu tenho que fazer essa operação, eu tenho que cuidar, e ter um espírito mais de cooperação mesmo, de pegar um na mão do outro e falar, bem, a gente está na mesma situação, a norma é uma só, e quanto mais a gente mostrar interesse, quanto mais a gente mostrar que está se adaptando, melhor. Então, a 4658 foi um grande embrião com foco em segurança cibernética. E aí, pensando em sigilo, em proteção de dados, a gente pode se remeter à Lei Complementar 105 de 2001, que fecha aí esse blend que o mercado financeiro é obrigado a observar. Muito interessante. Eu tenho mais uma pergunta para você antes de ir para uma pergunta da Cristiane. Última pergunta para você, Carolina. Tem uma base legal específica, né, na LGPD, que é proteção ao crédito, né? Então, se você estiver usando o dado para fins de proteção ao crédito, você não precisa de consentimento. E como que isso conversa com o cadastro positivo? Claramente vocês são quem tem mais normas mesmo, né? Cadastro positivo, Open Banking, PIX, sigilo bancário. Realmente navegar no seu ramo não é fácil. Conta pra gente um pouquinho como vocês lidam com isso. Obrigada pela amizade, viu, desse comentário. Assim, a gente ainda está se adaptando, né? A norma está aí, claro, a letra fria da lei a gente conhece, mas como ela vai se desenrolar, a gente ainda está tateando. Eu entendo, particularmente, que vai ser da mesma forma como a gente vê hoje os birôs de crédito. Então, do mesmo jeito que o Moscati colocou, o caso da empresa de ônibus antifraude vai ser no mesmo sentido, ou seja, quais são os dados que permitem analisar a proteção do crédito. Então, assim, esse acesso me parece, tá? A gente não sabe ainda porque, enfim, ainda não está nem vigendo, que vai ser da mesma forma como a gente tem hoje os GBDs, os bancos de dados e todas essas empresas que a gente sabe os nomes aí de proteção, de mitigação de fraudes, enfim. Acho que vai ser sempre nessa mesma toada, nesse mesmo espírito. E que não vai caber, na verdade, se for pensar friamente com o olhar do consumidor, não vai caber uma requisição de um titular para saber o que está sendo feito para proteger o crédito. Enfim, a gente sabe aí das questões de superendividamento, das questões de produtos que são mal utilizados, porque tem bom consumidor e mau consumidor, isso sempre tem que ficar muito claro. Mas eu acho que vai seguir essa mesma toada aí dessas grandes empresas que a gente já conhece. Legal. Temos aqui uma pergunta da Cristiane von Ellenrieder. Obrigado, Cristiane. Ela falou uma pergunta impossível. Você falou que eu faço pergunta difícil, Moscati. Essa está mais difícil. Seguradoras já estão solicitando que as empresas assinem declarações que estão em compliance com a LGPD
como parte do processo de renovação de apólices. Como fazer se a empresa está ainda em fase de implantação? Se não assinar, não renova a apólice, mas se assinar, está dando uma declaração inexata. Como as empresas devem fazer nesses casos? Bom, pergunta difícil. Eu diria o seguinte, realmente assinar uma declaração que está inexata é um problema, o seguro não vai valer, né? Então, o que eu diria é o seguinte, a LGPD é uma lei aberta, né? Tem muita coisa que ainda vai ser regulamentada. Então, quando você diz está em compliance, muita coisa ainda está em aberto. Agora, tem coisas que não estão. Então, o que não está em aberto, você precisa cumprir imediatamente. Então, nomeou já o encarregado? Isso é óbvio, tem que ter. Você tem que ter um registro da sua atividade de tratamento, né? De tratamento de dados. Então, tem que ter o registro. Não é obrigatório ainda você ter o relatório de Impact Assessment, né? A NPD pode pedir, mas você não precisa ter ainda. Então, isso você deixa para depois. Então, você vai ter que fazer um projeto aí de atacar, a meu ver, né? Vocês concordam? O que você acha, José Aparecido? Eu concordo, Adriano. Realmente, sim, é um limbo, né? Mas eu acho que a melhor saída obviamente, não dar declaração falsa e, de repente, pactuar aí com a seguradora uma declaração mais objetiva, né? Em relação aos itens específicos da lei que você está se adequando, né? Já está adequado, né? Eu acho que teria que ser por aí, não daria para dar uma declaração que você cumpre e no final das contas não está cumprindo. Mas outro ponto também que talvez valha a pena a reflexão, e aqui é só para a gente não ficar só com um tipo de análise, depende também, não estou falando aqui que eu concordo em dar uma declaração inexata, né? Mas se você está num processo de adequação, está faltando pouco para se adequar, né? Se o risco que se pretende proteger não é tão eminente, de repente senta e discute com a seguradora, caso não leve muito tempo ainda para que a adequação esteja totalmente concluída. Acho que vale a pena, o melhor caminho aí é uma conversa realmente e colocar isso tudo na mesa. Acho que volta para aquela pergunta, né, que a gente falou no começo, que era quais são os gargalos e como atacar, né, quem está no meio do caminho. Então, assim, algumas coisas são claras, né? Nomear o encarregado, tem que estar no site. Revisar as políticas. O seu site tem que ter uma política de cookies. Começar a rever os contratos. Tem algumas coisas que são muito visíveis, né? Então, isso você tem que atacar de cara e fazer o registro, né? Que o registro é você colocar no papel quais são os dados, como você trata os dados. A LGPD não fala como. A GDPR lista. Tem lá vários itens. O relatório, o registro tem que ter tais informações. Então, a gente pode usar isso como referência. Não são tantas, mas para você realmente fazer um negócio profundo, você precisaria ter feito o data mapping antes. Então, é um pouco, né, vai ter que correr com isso. Mas, quer dizer, acho que essa é a nossa impressão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Acho que estamos no horário também, então eu queria agradecer muito, Carolina, José Aparecido, Moscati, foi muito interessante ver a visão de vocês e queria talvez, né, na sua despedida, vocês pudessem passar um takeaway aí para as pessoas. O que vocês gostariam que elas levassem aqui desse evento? Carolina, você começa? Posso ir? Eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos, né? Eu sempre tenho essa tônica aí, eu sempre busco ser otimista, porque não adianta a gente só olhar para o lado ruim da norma. Eu acho que quando a gente compara com a GDPR, a gente já vê que tem coisas muito melhores, apesar dos prazos mais difíceis, mais complicados. A gente tem que trazer mais moralidade para tudo que a gente faz, né? Então, a norma acaba sendo um reflexo da nossa sociedade. Então, se ela veio, é porque vários setores precisavam se atentar a isso. E como eu disse, né, o sistema financeiro já está um pouco mais acostumado, já tem um monte aí de leis que cuidam desse relacionamento de dados de proteção e outros estavam um pouco mais desamparados. Então, é importante que todo mundo fique na mesma página e que a gente ponha fé na norma, né? Eu tenho ouvido muita gente falando que essa norma não vai pegar. Gente, a norma tem que pegar, ela é boa para todo mundo. Eu, como consumidora, antes
de advogada, antes de diretora jurídica, antes de um monte de coisa, quero que a lei pegue, porque todo mundo tem o direito de saber para onde vai os dados, de saber o que é feito, de saber, enfim, se há um comércio ou não com o meu nome, com o meu CPF, com o meu RG. Então, eu acho que a gente tem que sim brigar para que a lei funcione e a gente tem que procurar os mecanismos para que isso aconteça de forma mais suave e mais perene e contínua possível. E, claro, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Diana, Adriano, obrigada pelo evento. Obrigado. José Aparecido? Bom, primeiro, só para agradecer a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um pouco disso que a Carolina falou, né? Sempre que alguma legislação ela vem à tona e entra em vigor, independentemente do cenário que a gente esteja vivendo naquele momento, é porque algum clamor pelaquela norma existe, uma necessidade de ter algum bem tutelado existe, né? Então, eu acho que cabe a nós, operadores, e aqui não estou falando só como operador do direito, mas como operadores de informações, operadores de várias frentes de trabalho que impactam diretamente a sociedade, trabalhar e lutar para que todas as adequações sejam feitas da melhor forma possível e, obviamente, lutar para inibir excessos, né? A gente vê muitas discussões já em paralelo de que já temos grupos de advogados que querem aproveitar da fragilidade de algumas empresas da adequação da norma para ingressar com ações, várias outras situações, as discussões que podem sobrevir após a LGPD serão muito parecidas com o que a gente vivenciou com a entrada lá atrás em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que a legislação a gente tem que realmente olhar ela com bons olhos, trabalhar para que ela surta os efeitos necessários para tutelar os bens que ela foi direcionada para a sociedade e esses excessos que porventura possam existir, a gente enfrentá-lo com o rigor da lei e de forma bem firme e consistente, que eu acho que essa legislação ela tem muito mais pontos positivos, favoráveis à sociedade como um todo, do que pontos negativos. Acho que é isso. Bacana, obrigado. Moscati? Bom, agradecer o convite e agradecer aí todos os panelistas, sempre aprendo muito com essas discussões. E um pouco na linha de todos eles e no que você falou, Adriano, eu acho que no começo a lei pode parecer assustadora, muito complicado, não vou conseguir fazer, mas se você olha mesmo as ações que tiveram, que estão tendo aí agora, elas pegam erros mais crassos, né? Coisas mais evidentes. Então, leia a lei, contrata um advogado, começa a tomar os primeiros passos para estar compliant com a lei, para cumprir a lei, e vai dar tudo certo. Tá? É uma jornada, ninguém espera fazer tudo de uma vez. Essas ações que tiveram foram erros que cuidados mínimos teriam evitado, e é começar, né? Acho que é importante começar. Toda jornada começa com o primeiro passo. Bom, muito obrigada a todos. Realmente é um tema tão interessante. Eu acho que moralidade, como falou a Carolina, é a coisa mais importante. Realmente é uma lei que é muito necessária hoje em dia. Como o José falou sobre a agulha no palheiro, é assustador como é tão fácil achar informação. Hoje em dia, você procura, se acha, está tudo na internet, e isso tem que ser regulado de alguma maneira para que seus dados não estejam fluindo por todo quanto lugar. É uma coisa muito necessária. E se Deus quiser, a gente não começou muito bem, mas a gente vai engatar, assim como fez a Europa, os outros países. Agradeço muito vocês, José, Joe e Carol, por estarem conosco. Adriano, por ter organizado essa live tão interessante, inclusive para pessoas que não são do ramo jurídico. Muito obrigada, Adriano. Obrigado, Diana. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, hein? Até mais. Obrigada, gente. Obrigada.